Um homem meticuloso e abusivo queria terminar o seu relacionamento para ficar com sua amante. E por esse motivo, ele tirou a vida de sua esposa, que estava grávida, com um tiro nas costas, para que ela não visse o seu rosto. E foi assim, de maneira covarde, que Belinda Temple perdeu a sua vida. Mas antes de irmos ao caso, eu já peço para que você deixe o like agora no início do vídeo para ajudar na entrega do conteúdo. Se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho de notificação. E me siga também no Instagram, @CamilaGSantos. Por lá eu posto um pouco sobre o meu dia a dia e os bastidores aqui do canal. Agora vamos ao caso. Belinda Tracy Lucas Temple nasceu no dia 30 de dezembro de 1968 em Martins Ferry, no condado de Belmont, em Ohio, nos Estados Unidos. E ela tinha 4 irmãos. Belinda e David Temple se conheceram na faculdade e se casaram enquanto ainda eram estudantes, em Katy, no Texas. Mais tarde, o casal comprou uma casa de esquina no bairro Cimarron, em Houston, no Texas, que ficava perto da casa de infância de David. David trabalhava como professor e treinador na Alice Hastings High School, e Belinda era professora de educação especial na Katy High School. Ela foi descrita como uma mãe dedicada e carinhosa. No momento de sua morte, ela estava grávida de uma menina. Além disso, o casal tinha um filho de 3 anos que se chamava Ivan. Várias pessoas diziam que o casal tinha um bom relacionamento e parecia ser compatível, pois David apoiava todos os sonhos de Belinda. David foi descrito como um ótimo pai, e as pessoas que estavam por perto alegaram que ele estava muito contente com o nascimento de sua próxima filha. Mas outras pessoas também descreveram uma versão diferente do casal. A irmã de Belinda conta que na última vez que visitou o casal durante o Natal, ela percebeu o quanto David era controlador. Era nítido que David e Belinda não estavam se dando bem, e ela presenciou seu cunhado zombando do peso de sua irmã. Um amigo de David o descreveu como uma pessoa muito volátil, além de ter uma personalidade controladora e ser meticuloso. Já a esposa do amigo de David descreveu Belinda como uma mulher decidida, mas estranhamente submissa quando estava na presença de seu marido. Inclusive, ela orientou Belinda a confrontar David quando ele começou a fazer comentários depreciativos sobre a maneira que ela criava o seu filho e arrumava a casa. Além disso, ele disse que todos da família de Belinda eram loucos e gordos, e proibiu que ela e Ivan tivessem contato com eles. Durante o verão de 1998, David foi a uma reunião do ensino médio, e nessa noite ele conheceu uma garota chamada Heather Scott, com quem começou a ter relações extraconjugais. Na segunda-feira, do dia 11 de janeiro de 1999, Belinda estava trabalhando na escola quando recebeu uma ligação da creche de seu filho, informando que ele estava com febre. Durante o almoço, ela foi buscá-lo e o levou para casa. Mas como ela não poderia ficar em casa com Ivan, pois tinha uma reunião no trabalho, ela ligou para David, que chegou em casa por volta de 12:30 para ficar com seu filho. Depois disso, Belinda foi para a escola e participou da reunião, que terminou 3:30 da tarde. Quando saiu da escola, ela foi até a casa de seus sogros para pegar a sopa caseira para o seu filho. E essa foi a última vez que ela foi vista com vida. David tinha saído de tarde com seu filho, e quando ele voltou para casa, ele percebeu que o vidro da porta dos fundos estava quebrado, e ele desconfiou que alguém tinha invadido a residência. Então, ele atravessou a rua para deixar o seu filho com um vizinho e voltou para casa para ver como Belinda estava. Chegando lá, ele encontrou sua esposa sem vida dentro de um armário. David calmamente ligou para a emergência e informou que sua esposa estava morta. A polícia foi chamada e os investigadores logo perceberam que aquilo havia sido uma execução com a espingarda calibre .12. Ela e sua filha, que não havia nascido, morreram de uma forma covarde, com um único tiro na nuca a queima-roupa. Ou seja, o seu agressor não teve coragem nem de mostrar a cara, muito menos de
possibilitar, viabilizar uma possível defesa, porque ele fez questão de atirar pelas costas. Os investigadores analisaram cada pequeno detalhe da cena do crime. Eles repararam que o carro vermelho de Belinda e a picape azul de David estavam estacionados na garagem. Na picape de David foi encontrado no banco do passageiro uma sacola de comida para gato. No assoalho estava uma jaqueta e na porta do motorista uma carteira. E nas fotos tiradas dentro da picape de David, mostra que não tinha nenhuma cadeirinha de criança dentro do carro. Também na garagem, os policiais encontraram um pote de água fresca para o cachorro, comida e uma caminha de cachorro. Sobre a porta dos fundos não foi encontrado nenhum sinal de arrombamento. A vidraça mais próxima da maçaneta estava quebrada e a chave estava na maçaneta interna, localizada a uns 15 a 20 centímetros do buraco. Fora isso, não foi encontrado nenhum dano na parte externa ou interna da porta. E isso é estranho se a gente parar para pensar que a casa foi invadida. Depois que os detetives repararam que não tinha sinal de invasão, eles chamaram David para uma conversa. David foi informado que ele não seria preso e que não precisaria responder às perguntas dos policiais se não quisesse, mas ele aceitou. Durante a conversa, David disse que sua esposa havia sido baleada durante a invasão da residência e ainda disse que acreditava que Riley Sanders, um vizinho adolescente, era o assassino de sua esposa, pois o jovem nutria um rancor por Belinda ter contado aos seus pais que ele estava faltando à escola frequentemente. E ele contou também tudo o que tinha feito naquele fatídico dia. David disse que Belinda deixou a casa de seus sogros por volta de 3h45 da tarde. Quando ela chegou em casa, David percebeu que ela estava muito cansada, provavelmente por causa da gravidez, e além disso, os pés dela estavam inchados. Ele disse que como seu filho estava se sentindo melhor, ele iria levá-lo ao parque, para que sua amada esposa pudesse descansar. David alegou que saiu com seu filho às 4 horas da tarde e dirigiu a sua picape até o parque do bairro, que ficava a poucos quilômetros de sua casa. Mas chegando lá, ele decidiu levar o seu filho para um parque maior, o Peckham Park, que ficava mais longe de sua residência. No caminho para o parque, David disse que o seu filho pediu algo para beber. Então, eles pararam na mercearia Brookshire Brothers, que ficava a cerca de 10 quilômetros de sua casa. Ele comprou bebida e comida para gatos, mas depois decidiu que não iria mais ao parque, para que desse tempo de Ivan jantar com sua mãe antes dela sair para jogar bunco. Mas no caminho de volta para casa, David decidiu parar na loja Home Depot para olhar prateleiras para o quarto do bebê. Ele disse que chegou em casa com seu filho pouco depois de 5h30 da tarde. Ele tirou o Ivan da cadeirinha de bebê e o ajudou a descer da caminhonete. Lembra que os investigadores repararam que não tinha nenhuma cadeirinha de bebê dentro do carro dele? Então, David avisou para o seu filho esperar na garagem, enquanto ele iria avisar Belinda que eles haviam chegado e que ele iria ver Ivan dando uma volta de bicicleta. E logo depois disso, ele reparou o vidro da porta dos fundos. Como eu já falei antes, aí tudo aquilo aconteceu. Os investigadores pegaram a versão de David e foram analisar de acordo com todas as provas que eles tinham. Eles começaram a perceber que haviam muitas inconsistências. Então eles chamaram David para conversar novamente. Dessa vez, David ficou apreensivo e durante o interrogatório ele ficou irritado e agressivo. Ele também não conseguia olhar direto nos olhos do investigador e também ficava se mexendo na cadeira enquanto estava sendo interrogado. Além disso, ele hesitou em várias respostas e não derramou nenhuma lágrima. Quando o interrogatório chegou ao fim, David saiu de lá sabendo que era um suspeito. O próximo passo dos detetives foi fazer uma breve investigação na rua onde o casal morava. Eles foram de porta em porta para perguntar se os vizinhos tinham escutado algo estranho ou algo do interesse da polícia no dia do assassinato. Muitos vizinhos passaram na frente da residência do casal entre 3 até as 5 horas da tarde e não notaram absolutamente nada de estranho. Nem mesmo os latidos da cachorra do casal, Chaka,
que era muito brava com pessoas de fora. Inclusive, quando os primeiros policiais chegaram na cena do crime, eles não conseguiram entrar na residência até que Chaka fosse contida por David. Isso, por si só, já deixava claro que quem tirou a vida de Belinda era alguém que frequentemente frequentava a residência. A autópsia confirmou que Belinda havia recebido um ferimento de arma de fogo na parte de trás da cabeça, e como resultado, seu crânio havia sido fraturado, mas o médico não conseguiu determinar com exatidão o horário da morte. Mas se vocês acham que durante isso tudo o recém-viúvo estava sofrendo pela morte de sua amada, vocês estão enganados. Porque poucos dias após a trágica morte de sua esposa, ele simplesmente começou um namoro público com sua até então amante, Heather. O casal, que estava completamente apaixonado, se casou em junho de 2001, pouco mais de um ano depois da morte de Belinda. Com o andar da investigação, o jovem Riley acabou sendo inocentado porque não tinha nada que o ligasse à cena do crime. Após uma investigação mais aprofundada, em 2004, David foi indiciado pelo assassinato de sua esposa. A promotora do caso expôs que havia muitas falhas no álibi dele e que David queria terminar o seu casamento para ficar com sua amante Heather. O júri o considerou culpado em 2007 e ele chegou a cumprir 9 anos de pena, mas um tribunal de apelação anulou sua condenação, alegando que a promotora reteve provas da defesa, fazendo assim com que David saísse da prisão em 2016. 3 anos depois, em julho de 2019, começou um novo julgamento pelo assassinato de Belinda. Heather pediu o divórcio 4 dias após o início do novo julgamento, alegando conflito de personalidades entre o casal. Durante 18 dias, o júri ouviu depoimentos de testemunhas de ambas as partes. Nas alegações finais, a defesa argumentou que os investigadores não investigaram adequadamente o vizinho adolescente e que David estava com seu filho de 3 anos no momento do assassinato. A promotoria alegou novamente que a invasão do dia do crime parecia ter sido encenada e destacou que nenhum objeto foi roubado e o cachorro da família não impediu que o suposto invasor entrasse na casa. Além disso, a promotoria alegou que havia uma lacuna de 20 minutos no álibi de David, e isso era tempo suficiente para ele ter cometido o crime. O júri levou 8 horas para chegar a um veredito. Eles consideraram David culpado de tirar a vida de sua esposa grávida, mas eles não chegaram num acordo sobre a sentença. Uma audiência para debater sobre a sentença foi marcada para 2020, mas por causa da pandemia, ela foi adiada. Atualmente, David continua preso, mas sem uma sentença definida. O assassinato de Belinda é considerado um dos crimes mais chocantes que ocorreu na cidade de Katy, no Texas. E a família da vítima aguarda até hoje por justiça. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Deixe nos comentários se você já conhecia. E caso eu tenha cometido algum equívoco ou deixado alguma informação importante de fora, deixe nos comentários também. Eu me despeço por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau!